Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A gente, pelas circunstâncias do coronavírus, não estamos conseguindo nos reunir, mas queria liberar uma palavra para nós. Do Movimento Luzeiro, nós vamos fazer várias palavras curtas, mas que a gente possa ter o entendimento de Deus a respeito desse tempo, a respeito das coisas que estão por vir. Então, incentivo os irmãos a estar ouvindo as mensagens e também estar reunido em família para a gente ter um tempo, né, esse tempo de quarentena, onde vamos ter mais momentos em casa, para a gente saber entender e também juntos podermos orar, buscar a Deus, estar em comunhão, tá bom? Queria compartilhar uma palavra e nesse tempo a gente fica meio sem saber o que fazer, né? A gente fica esperando em Deus e também passa muitas dúvidas no nosso coração. Eu queria ler um texto, está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala dos filhos de Issacar, né? Então no 31 vai falar, no meio da tribo de Manassés, vai contar quantas pessoas tinham, e no 32 vai falar, dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos da ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, no meio do exército de Davi, no meio das pessoas que guerrearam essas batalhas, que estiveram com Davi, tinha os filhos de Issacar, conhecedores da época, gente que entendia o que tinha que fazer. E é um tempo onde precisamos praticamente de pessoas como esses filhos de Issacar, porque em nós passa muitas dificuldades, né, e muitas dúvidas. O que é esse coronavírus? É um juízo de Deus? É um preparar para o Apocalipse? É a volta de Jesus? É um movimento na terra? É um movimento no céu? E a gente fica meio perdido e, assim, querendo entender, querendo ter respostas rápidas. E hoje a gente tem a internet, tem muita gente colocando muito material. Então a gente tem os dois lados, tem gente falando que é um juízo, tem gente falando que é um aviso, tem gente falando para a gente se cuidar, tem gente falando que pode continuar reunir, mas qual seria a nossa postura em tudo isso, né? Qual a palavra de Deus que nós podemos ter juntos, entendimento de Deus a respeito do tempo, né? Aqui nós vemos na Bíblia os filhos de Issacar, né? Nossa vida, ela mudou em poucos dias, né? Vamos ter que ficar em casa, quietos e tentando entender com a família, em casa, com os filhos, e os pais tentando explicar para os filhos. Então Deus quer dar um entendimento para nós. E a Bíblia é um livro onde nós sabemos que Deus nos incentiva sempre a buscar a face dele, sempre entender o tempo, sempre entender as coisas que a gente precisa e aquilo que Deus quer mencionar em nosso coração. Eu queria abrir em outro texto, que lá em Isaías, né? Não queria muito entrar nesse detalhe a respeito do que é, o que não é, quais são as respostas, como que a gente, se é um juízo, se é um avivamento, se é uma soberania de Deus, o que temos que obedecer e fazer, mas eu queria mais incentivar para a nossa situação mais particular. Como que a gente posiciona o nosso coração diante de Deus? Diante de uma situação dessa? Como que a gente inclina nossos ouvidos a ouvir de Deus, a entender esse tempo, a entender esse tempo em família que podemos ter, né? E também entender como que a gente pode estudar as Escrituras, saber das coisas que estão falando e poder comparar as coisas, né? Então lá em Isaías 55, verso 6, o profeta ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Então Isaías dá uma exortação para nós, para voltar os olhos para o Senhor, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia, nós temos ouvido essa palavra, mesmo no Luzeiro, nós temos insistido em buscar a Deus, né? Temos insistido a ter um tempo de qualidade diante do Senhor, não é verdade? Então, será que esse tempo não é um tempo de voltar para Deus? De buscar o Senhor enquanto se pode achar? De estar na presença dEle, invocar, porque Ele fala assim, ó, deixa o ímpio o seu caminho, né? Será que não é um tempo de nós entendermos de Deus e também, será que existem em nós coisas que precisam ser deixadas, valores que vão mudar, né? Eu sei que o coronavírus está mudando toda a nossa rotina,
né? De sair, de coisas simples, de trabalhar, de ir comer um lanche com os amigos, de estar com os mais jovens, de reunir para jogar videogame, enfim. Todas essas rotinas vão mudar nosso coração, né? E provavelmente, mesmo depois que essa pandemia passar e acalmar as coisas, como que vai estar o nosso coração? Então, é um alerta de Deus. Deixe o seu caminho maligno, deixe os seus pensamentos, porque no versículo 8 ele vai continuar falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí ele vai fazer uma comparação dos pensamentos de Deus com o nosso. Que nós podemos ver toda essa situação e entender onde está Deus. Nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos ter isso como fé, como desejo em nosso coração. Não é verdade? E entender que os pensamentos de Deus são mais altos, que Deus tem propósito em todas as coisas. E Ele vai operar. Mas a busca que Ele está falando aqui é para a gente entrar na presença de Deus. Queria ler outro texto de Jeremias. Jeremias capítulo 29. Então, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, fala: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha aqui o começo, antes de eu continuar lendo, ele já fala, ó, porque aqui em Jeremias o povo estava cativo na Babilônia. Né? O povo não poderia fazer as coisas como nós estamos hoje, assim, né? Não pode realizar muitos atos. E Deus, e mesmo eles não entendendo aquele processo, Deus dá uma palavra nessa profecia que os planos que Ele está projetando para as pessoas ou para o povo de Israel são planos de paz e não de mal, né? Então, mesmo uma situação difícil, Deus ele sempre quer trazer uma palavra de paz, de esperança, e Ele continua, e vos dar uma esperança, um futuro. Então me invocareis, mas olha a situação, né? Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, irmãos, algo que Deus está proporcionando para nós, né? Para a gente estar na presença dEle, buscar Ele de todo o nosso coração. E Ele fala aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. O coração fala do nosso entendimento e fala também da nossa vontade, do nosso querer e dos nossos anseios, os nossos amores estão ali. Nosso maior desejo, né? Que buscar a Deus seja o nosso desejo nesse tempo, recluso, né? Para invocar, saber dele, os pensamentos de Deus. E ele fala aqui, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E depois no versículo 14 ele fala, e serei achado de vós. Então, a Bíblia vai mostrar que mesmo no momento de crise, como aqui em Jeremias eles estavam passando, quando o profeta vai falar uma palavra a respeito de Deus, Deus, mesmo diante de algumas profecias não tão agradáveis, Ele fala, me busca, e eu vou aparecer, e eu vou ser achado de vocês. Então é uma busca intensa de Deus, que Deus quer trabalhar em nosso coração. As nossas prioridades mudaram a partir de hoje, né? E nós precisamos estar diante do Senhor, porque mesmo diante dessa crise, Deus tem lições para nós. E se nós não nos posicionarmos na fé, na esperança e na graça, e não praticarmos aquilo que Deus já vem falando, essa epidemia passa, as coisas vão normalizar e o nosso coração estar da mesma maneira que estava antes dessas coisas aparecerem, talvez não seja um posicionamento que Deus queira do nosso coração. Então nós temos esse espaço agora, né? Muitas vezes demos desculpas que o tempo era nosso maior inimigo, que o tempo estava ali e a gente não tinha muito tempo para fazer as coisas. Mas hoje nós temos tempo para entender e praticar essas coisas, para que o nosso coração esteja sendo abastecido pela palavra de Deus. Entendendo o tempo, mas entendendo também que é uma busca particular, é uma busca individual, é uma busca de intensidade com Deus. Não é verdade? Eu queria ler mais um texto, está lá em Mateus. Vamos para o Novo Testamento, falar um pouquinho a respeito de Jesus. Mateus capítulo 6,
Versículo 6, ele fala assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, um incentivo de Jesus, né? Jesus era um homem perfeito e uma das características de Jesus muito intensas era estar diante de Deus, era estar diante do Pai, né? E das bênçãos que Ele deixou para nós, e através do seu sangue, através da morte e ressurreição dEle, é que Ele nos trouxe esse caminho que nos leva diante de Deus, né? Abriu uma porta para que a gente estivesse, através do sangue dEle, protegido, guardado e também na intimidade com Deus. E aqui Ele incentiva as pessoas, né, a estar diante de Deus. Fecha a tua porta, entra no seu secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é um tempo onde a gente precisa estar na oração com Deus, precisa estar diário diante de Deus, orar, clamar, para Deus ter misericórdia, para Deus estar trabalhando na vida dos corações, para nós como igreja permanecermos de pé em situações que estão complicadas, mas principalmente ouvir a voz do Senhor, né? E eu queria aqui uma liberdade, acrescentar que a gente precisa estar sozinho diante de Deus, mas precisamos estar como família também, né? É tempo de direcionar os nossos filhos, ensiná-los a palavra, ensiná-los a orar, ensiná-los esse tempo, entender de Deus e ouvir a voz de Deus juntos, o pai como sacerdote, a mãe auxiliando para estar diante do Senhor. Então Jesus, essas características dele era muito peculiar, estar diante de Deus, orar a Deus, buscar a sua face, entender o seu plano. O próprio Jesus disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada, eu preciso ver o Pai fazer. E nós precisamos disso, irmãos, é uma busca intensa por nós, né? Nós sabemos que essa é uma característica nossa do Luzeiro, né? Sempre incentivar-nos a buscar, a ler a Bíblia, a orar, são dois fundamentos onde a gente sempre esteve batendo e os irmãos conhecem muito bem. E eu queria fortalecê-los a praticar isso, Eu sei que todos estão em casa, todos vão estar praticamente sem fazer as suas atividades normais, mas procura ter um tempo com Deus, né? Procura colocar uma hora nesse dia que pode se estender, né, para algo mais intenso com Deus, né? Vamos marcar um horário, vamos ter tempo específico diante do Senhor, para a gente buscar a sua face e assim incentivar os filhos a cada dia mais. As Escrituras nos falam a respeito do fim. Eu não quero entrar hoje nesse detalhe, mas nós precisamos ser um povo apercebido, né? Precisamos ser um povo que entende as obras de Deus, que olha o mundo, que diz, isso aí vai passar, não deve ser nada, mas que entende e tem que trazer para o lado espiritual e saber, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor quer ministrar no nosso coração? O que o Senhor quer fazer com a minha família? Como que estão os relacionamentos? Onde o Senhor quer mexer comigo, né? E isso ser um incentivo cada dia mais para a gente progredir naquilo que Deus está fazendo. Então esse tempo, irmãos, queria orar pelos irmãos, orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias também. Mas pega essa palavra, né? Você vai receber doses mais curtas da palavra, mas com bastante intensidade também. Outros irmãos vão estar compartilhando. Mas nessas palavras curtas, nesses incentivos, esteja a família reunida, né? Esteja o marido, a esposa, os filhos, né? Levantando um altar coletivo na sua própria casa, um altar familiar, e também uns orando pelos outros, abençoando, fortalecendo, né? Tendo as precauções que nós precisamos ter, né? Os cuidados que as autoridades estão falando para a gente ter, vamos ter como igreja, vamos ser obedientes. Não vamos ser malucos na fé de fazer coisas que Deus não está pedindo para a gente fazer, né? Se Deus nos pedir para fazer, nós vamos fazer, mas vamos estar em obediência e fé, tá bom? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, te louvamos também, Senhor, que o Senhor esteja em nossas vidas, que o Senhor dê força para nos reunir, para tirar tempo com o Senhor, para entender esse tempo que estamos passando, Senhor. Haja na terra com poder e graça, Senhor. Haja com misericórdia sobre os mais fracos. Que o Senhor esteja abrindo o céu sobre cada casa, iluminando e fortalecendo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos buscar a Tua face.
Nós queremos estar mais íntimos do Senhor nesse tempo, ó Deus, nessa circunstância. Levanta a Tua igreja em toda a nossa cidade, no nosso país, que a Tua igreja tenha uma voz profética para mostrar o caminho, para ajudar aqueles que estão perdidos, ó Pai, para fortalecer os corações. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua glória venha sobre a face da terra. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós queremos, ó Pai, o Teu renovo e a Tua vida também. Vem, Senhor, com poder e graça. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.